A paz do Senhor varão, a paz do Senhor varoa. Que bom ter você comigo aqui para mais uma videoaula no canal Ministério Fábio Santos, mais uma aula das nossas lições bíblicas da revista CPAD, terceiro trimestre 2024. Eu sou o pastor Fábio Santos, com você aqui para esses minutos onde vamos aprender e muito acerca da palavra de Deus, hoje com a nossa revista do ensino aos adultos, que tem como título O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração, com os comentários do Silas Queiroz. Estudo esse a ser ministrado oficialmente no domingo, dia 14 de julho. Estamos na nossa segunda lição essa que tem como título, como um nome aqui, né, o estudo, o livro de Ruth. Vamos hoje mergulhar um pouco. A gente, na primeira lição desse trimestre, na semana passada, a gente falava um pouco, sintetizando um pouco Esther, um pouco Ruth, a história de cada uma delas, de como começou, mais ou menos ali o pano de fundo. E é uma lição de uma revista que nos traz todo um mergulhar na história de Ruth e de Esther. A segunda lição, especificamente, a gente já começa a aprofundar um pouco mais aos ensinamentos que estão contidos aqui no livro de Ruth. Eu até tinha falado para você ler, né, se você puder, durante a semana, o livro de Ruth, quantas vezes você puder, tirar dúvidas, mandar comentários para nós aqui, caso você queira, para a gente poder estar debatendo o assunto, também o livro de Esther. Mas antes da gente começar aqui, um pedido que a gente sempre faz aqui tem sido muito importante. Por quê? Há poucas semanas atrás, acredito que umas 2, 3 semanas atrás, nós estávamos aí com, se eu não me engano, 65, 68 inscritos. E a gente, graças a Deus, quase dobrou a quantidade de inscritos. Hoje estamos, pelo que eu vi agora de manhã, até agora de manhã, acho que foi 105. Olha só, já chegamos a 3 dígitos aqui dos nossos inscritos. Então, eu quero pedir a você, em nome de Jesus, se inscreva no nosso canal aqui, deixa o like. O like é como se você estivesse dando a sua oferta, a sua contribuição generosa para o crescimento do nosso canal, da nossa igrejinha, que já tem 105 membros. Olha aí, você faz parte disso, então convide as pessoas a estar com a gente, porque mais de 75% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritas no canal. Então é importante que você se inscreva no canal, deixa o like, porque quando você deixa o like, o algoritmo, que é o robozinho que comanda a plataforma aqui no stream do YouTube, entendendo que você gostou desse conteúdo, ele vai pegar o mesmo conteúdo que você deixou o like e vai mostrar esse conteúdo para outras pessoas. E se você tem sido e vem sendo abençoado pelos vídeos, quando você deixa o like, o mesmo vídeo que você foi abençoado, outras pessoas também têm a oportunidade de serem tão abençoadas enquanto você está sendo aí e eu aqui. Tá certo assim? E não se esqueça também de apertar o sininho de notificações e colocar ali todas, porque todo vídeo que a gente subir no YouTube aqui, o YouTube avisa você que já chegou o vídeo novo e você corre para o YouTube e assiste os nossos conteúdos. Tá certo assim? Simbora para o estudo? Bora para o estudo. O estudo de hoje tem como título, a nossa segunda lição, tem como título o livro de Ruth e já traz aqui no texto áureo uma pedrada, já que é para começar já a balançar a estrutura, que está em Ruth capítulo 1, o versículo 1, que diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Aqui o texto áureo está falando de Elimeleque, que era o esposo de Ruth. E Elimeleque, como diz aqui, num período em que os juízes eles julgavam a terra, esse julgar a terra aqui está falando de Israel, tá? Não diz no restante do mundo, porque nem toda os povos tinham juízes, tinha assim um rei que fazia o papel ali de juiz. Mas aqui está dizendo que em Israel, quem julgava eram os juízes. Muitos foram os juízes
de Israel. Não vou entrar agora nesse mérito aqui de contar isso para você, que é um pouquinho longo e sai até um pouco do que a gente está estudando, mas no futuro a gente bate um papo sobre isso. Mas houve fome naquele lugar. Uma fome na qual um chefe de família não conseguia mais sustentar a sua família com seus filhos. Por que que ele teve que sair de Belém de Judá para uma terra onde tinha alimento? Porque naquele tempo, o que gerava recurso, o que saciava a fome, o que trazia para a família negócios, alimentos, enfim, o sustento da família, ele vinha do campo, ele vinha da terra, seja plantando ou seja cuidando dos animais, na agropecuária. Até hoje, isso é forte no Brasil inteiro, no mundo inteiro, mas naquela época era o maior negócio. Partindo-se daí é que tinham os mercadores que se faziam seus tapetes, os vasos, as joias, mas tudo começava-se com uma vida rural. E no lugar onde a terra fica seca, você não planta, e o que você planta não germina. No lugar onde a terra é seca, não adianta você pôr o animal para cuidar, porque não tem água, não tem capim, e na época não existia ração, então o animal certamente iria padecer, então não tinha como sustentar. E aí sempre se ouve falar em algum lugar que tinha alimento. E aonde foi o lugar? Eles saíram de Belém de Judá, que era a capital de Judá ali, a terra do pão, e foram lá para a terra dos Moabitas, que era um povo onde Deus, como a gente já contou, que veio a família de Ruth. Os Moabitas são aqueles remanescentes ou geração, pós-geração, da família de Ló, que incestou com a sua filha mais velha, e nasceram os Moabitas e foram morar na terra de Moabe. Lembra disso? Que Deus abominou o incesto, que era relacionamento sexual de pais e filhos, e por aí vai toda uma história. E ele saiu do seu lugar porque neste lugar, como providência de Deus, que a gente vai entender pela história, havia alimento. E a verdade prática nos traz assim: servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Essa verdade prática aqui eu quero repetir porque eu vou fazer um corte disso daqui. E diz: servir a Deus não nos isenta, não nos impede de passarmos por crises. Seja em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel e confiando na providência de Deus. Tem muita gente que pensa que agora eu sou crente, eu estou isento de problemas. Não, agora eu sou crente, eu me batizei, eu vou ter mais problemas. Não, não, não. Todos os seres humanos na Terra, nenhum deles se escapa de passar por crises financeira, emocional, conjugal, afetiva, de negócios, em todas as esferas, em todas as camadas, em tudo aquilo que a gente se propõe a estar. Isso é inerente ao ser humano, faz parte da vida. Mas não é porque nós servimos a Deus que por esse fato Deus vai livrar a gente de passar pelo problema. Não, pelo contrário. Tudo aquilo que acontece ao nosso redor é Deus permitindo acontecer para que ele venha a ser glorificado. E você pensa: poxa, pastor, como que Deus permite eu passar por alguma coisa para ele ser glorificado? Será que ele não sente a minha dor? Será que ele não está vendo o que eu estou passando? Lógico que Deus sente a sua dor, ele mora em você. É lógico que Deus chora quando você chora. É lógico que Deus sofre quando você sofre. Mas você fala: poxa, mas ele não faz nada. Ele já está fazendo. Você é que ainda não teve a capacidade de enxergar com maturidade o que está acontecendo. Aí você prefere voltar ao vômito. Você prefere voltar às práticas pecaminosas. Você prefere voltar ao velho homem, ao invés de continuar confiando na provisão do que Deus vai fazer. Passar por crises ou entrar numa situação de crise quer dizer que Deus será glorificado. Por quê? Todas as pessoas estão vendo você passar esse aperto. Todas as pessoas da sua família ao seu redor estão vendo você ser amassado, está vendo você ser diluído, está vendo você ser ridicularizado,
está vendo você ser humilhado. Mas quando as coisas começarem a mudar e você começar a vencer, as pessoas irão olhar para a sua vitória e verdadeiramente a única coisa que eles poderão dizer é: nossa, foi Deus, porque se não fosse Deus, não sei o que seria de fulano. As pessoas sabem que Deus pode fazer isso na sua vida, o problema é que você não acredita. Aí você prefere murmurar, você prefere deixar de servir a Deus, você prefere deixar de ir aos cultos com a mesma alegria que você ia antes. Você nem, às vezes, nem em culto vai, não ora, não lê a Bíblia, não busca a Deus. Você prefere voltar a práticas pecaminosas. E ontem foi um dia assim que me deixou muito triste, porque eu encontrei ontem com 3 amigos, 2 amigos e uma amiga, e os 3 passando por crises. Um com crise no casamento, uma dificuldade, 22 anos de casamento, e ele diz que a esposa não compreende, tudo que ele faz está errado, enfim. E eles quase se separaram, ou chegaram a se separar, coisa do tipo, mas agora parece que se ajustaram, reajustaram. Mas ele disse que nesse período ele teve recaída com maconha e bebeu uma cervejinha. E aquilo me espantou, porque eu conheço ele como um homem de Deus, é um grande homem de Deus, o menino é genial, assim, de Deus puro, mas teve esse momento. Por não saber para que caminho ir, ele preferiu, ou optou, por ter uma recaída. Um outro amigo, eu estive com ele ontem na parte da tarde, após o almoço, no trabalho dele, e ele com muita dificuldade, passando suas crises financeiras, as coisas apertadas, pessoas de olho grande no seu negócio, querendo tirar ele do negócio para assumirem o espaço dele. E a gente conversando e eu notando que toda hora ele fungava o nariz. Eu falei: cara, há quanto tempo você voltou a cheirar cocaína? E ele se espantou e começou a me contar o que estava acontecendo. Daqui a pouco chegam umas pessoas na empresa dele, foram para um canto, uns clientes dele lá, e quando eu olhei, os caras estavam sentados desbelotando uma maconha para poder fumar, um baseado na empresa dele. Eu olhei com um olhar reprovador, lógico, não comentei nada, olhei para ele, ele percebeu que eu não gostei daquilo ali, mas a casa não é minha, a empresa não é minha, não cabe nem a mim ficar falando. Ele já percebeu no meu olhar que eu não gostei. E ali a gente conversou, que tinha que conversar o nosso assunto, e eu fui embora. Chego em casa, uma amiga me liga me pedindo oração, porque ela estava com uma crise profunda de dinheiro. Se eu conhecia algum agiota, alguém para emprestar o dinheiro, eu falei: olha, eu conheço, mas eu não vou te indicar, porque dinheiro de agiota é maldição para a família. Infelizmente, ainda mais nós pobres, até os ricos, quando entra em situação de agiota, não consegue pagar a dívida, porque é uma conta atrás da outra. Talvez no primeiro empréstimo consiga pagar com facilidade. Aí vem uma segunda crise, pega o segundo empréstimo, paga com facilidade. Até chegar um momento onde o dinheiro aumenta e você não consegue pagar, e aí você se enrola. E uma vez que você entra por esse caminho, não tem volta. E essa verdade prática traz essa reflexão. Servir a Deus, estar nos braços do Senhor, não elimina, não tira a gente de passar em crise, de passar por situações. Em qualquer situação que a gente esteja passando de dificuldade, permanecer fiel é o segredo. Amém. Vamos à nossa leitura bíblica em classe Ruth, capítulo de número 1, versículo do 1 ao 5, diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e seu marido. E a introdução vem nos dizendo assim: Introdução.
O livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem, fonte de inspiração para judeus cristãos ao longo dos séculos. O livro narra uma história de amizade, amor e redenção, uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir seus desígnios eternos. Ele transforma a tristeza, aleluia, em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitórias. Ruth nos apresenta Jeová Jirê, o Deus que provê, que está em Gênesis 22:14, que é o Deus Jeová Jirê, o Deus da provisão. Jirê, o Deus da minha provisão, o Deus que cuida, o Deus que traz a vitória, o Deus que sabe do que eu estou precisando e entrega em minhas mãos, o Deus provedor. Por isso, o homem é obrigação, como cabeça da casa, ser o provedor da família. É o homem quem tem que sair para buscar o dinheiro e entregar na mão da esposa para que ela o administre. O homem sai para buscar, ela administra, uma só carne. Um busca, o outro cuida. Esse prover, esse buscar para trazer o sustento, que é o papel do homem, reflete no que Deus é para nós, o provedor. Ele traz o alimento e nós administramos. Teve fome em Belém. Elimeleque sai da sua terra, vai buscar o alimento para Noemi, que simboliza a noiva, simboliza a igreja, simboliza eu e você, administre. Louco, né? Muito interessante, é lindo demais. A palavra-chave é providência. Vamos aprender sobre providência. Vamos lá então. Número 1, a organização do livro. O livro de Ruth. Falar um pouco da organização dele, tá? Na Bíblia hebraica, o livro de Ruth pertence à terceira divisão ou seção do Tacaná, ou Tanaka. É Tanaka. Tacaná não, Tanaka. A Bíblia hebraica, que é composta apenas dos livros antigos, ou melhor, dos livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Essa terceira seção é chamada de Ketuvim, ou hagiógrafos, escritos, né? Ou haiógrafos. A primeira seção é a Torá, que é o Pentateuco, e a segunda é o Nevim, dos profetas. Dentre os escritos, que são 11 livros, estão Megilot, 5 rolos, livros curtos lidos publicamente nas festas judaicas anuais. Cânticos dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, a leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante o Shavuot Pentecoste, que é a festa da colheita. Número 2, segundo parágrafo. Falamos na Bíblia hebraica, né? A organização do livro de Esther, de Ruth. Agora na Bíblia cristã, que é a Bíblia que nós temos hoje. Na Bíblia cristã, enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, Pentateuco, Profetas e Escritos, o Antigo Testamento da Bíblia cristã, que é a nossa, é composto de 4, Pentateuco, poéticos, históricos e proféticos. Ruth está categorizado como um livro histórico, por seu evidente gênero narrativo, mas é identificado também por sua extraordinária beleza poética, empregando estilo e linguagem próprios do hebraico clássico. O autor expõe aspectos subjetivos da vida dos personagens. A obra está organizada em 4 capítulos, somando 85 versículos. Se fosse cair na prova, perguntaria eu como professor. Nos 4 capítulos de Ruth, qual o total da quantidade de versículos, você diria? Muito bem, 85. Tá ligado na missão, né? Vamos para o terceiro parágrafo. A autoria e a data. Há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoria e a data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável. O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribuiu a ele a autoria.
A forma como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel. Além disso, as características gerais da obra indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel. Sendo assim, o livro teria sido escrito no século X antes de Cristo. Tá certo assim? Então, rapidamente sintetizar aqui como que é organizado o livro de Ruth. Na Bíblia hebraica, ele é categorizado ali e lido nas histórias, nas festas judaicas, juntamente com os Cânticos dos Cânticos de Salomão, juntamente com Lamentações de Jeremias, com Eclesiastes e também o livro de Esther. Na nossa Bíblia cristã, ele já entra como um livro histórico, ele conta uma história referindo-se à linhagem de Jesus lá na frente, que passa por Ruth, que foi bisavó de Davi, e Davi, raiz, que chega a Jesus. Tem esse conto escrito e datado possivelmente 10 séculos antes de Cristo pelo profeta Samuel. Então essa primeira parte aqui a gente não aprofunda tanto, porque necessitaríamos de um bom tempo para poder falar detalhe por detalhe, e aqui por vídeo a gente enfadaria você, falando muito, uma coisa muito técnica que eu gosto, tá? Mas não é o objetivo aqui das nossas aulas. Aqui é tentar ser o mais dinâmico possível, menos técnico, menos erudito, porque aqui tem material para a gente mergulhar aqui e estudar e ler Bíblia e abrir. Todos os estudos trazem essa característica, né? Mas aqui nós vamos nos ater a isso. Sinopse 1. Ruth está categorizado como um livro histórico por causa do seu evidente gênero narrativo, porque a narrativa conta uma história de um lugar que havia fome, então uma família sai de um lugar, viaja até um outro lugar para peregrinar e ali ter o seu sustento. Aí nessa história morre o patriarca, o chefe da casa, os filhos tomam mulheres daqueles lugares, se casam, 10 anos depois os meninos morrem, a esposa que estava viúva, agora ficou sem os filhos e com as noras, e ali ela dispensa as noras porque na sua terra natal voltou a ter comida, então ela quer voltar para casa, e uma das noras não quer ficar lá e decide ir embora com ela, e ao ir embora com ela, constitui um novo casamento com um homem de posses, que era da família e que é geração ligada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ou seja, uma história linda, linda, maravilhosa. Número 2, contexto histórico. Primeiro parágrafo. No tempo dos juízes, não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. O que sabemos é que ocorreram 3 gerações antes de Davi, nos dias de Ruth. Esse período durou mais 3 séculos. Começou depois da morte de Josué, por volta de 1375 a.C., e se estendeu até o início da monarquia de Israel, com a ascensão de Saul ao trono em 1050 a.C. Foi marcado por uma grande anarquia e uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu. Uma frase que identifica bem aquela época sombria é: cada qual fazia o que parecia direito aos teus olhos. Misericórdia. Sem uma sábia direção, o povo perece. Isso está em Provérbios 11:14, né? Segundo parágrafo. Secularismo, hedonismo e idolatria. Depois da morte de Josué, os demais líderes de seu tempo levantou-se uma geração e dos demais líderes do seu tempo levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído à adoração dos seus deuses. Secularismo, o hedonismo, sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais, pervertendo o culto a Baal. Não, espirituais, tá? Perdão. O pervertido culto a Baal, o deus da chuva, e a Astarote, a deusa do sexo e da guerra, passou a ser praticado pela nação hebreia.
em um degradante nível de imoralidade e idolatria. A falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízos inalculáveis ao povo no reino de Deus. Não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter aprovado. Terceiro parágrafo. Opressão, clamor e livramento. A apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos que atacavam, saqueavam suas cidades e terras e mantinham o povo sob domínio opressor ao longo dos períodos. Afligida, a nação clamava a Deus e o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. Esses juízes não eram magistrados civis como os que conhecemos hoje, que julgam em fóruns e tribunais. Eram libertadores, geralmente líderes militares como Otiniel, Baraque e Gideão, poderosamente usados por Deus para julgar a causa de Israel, livrando-os de seus opressores. Apesar dos repetidos ciclos de infidelidade da nação, Deus ouvia o gemido do seu povo e em seus momentos de dor e aflição, o Senhor é longânimo e cheio de misericórdia. Ele ouve os que a Ele clamam. Vamos sintetizar agora os 3 parágrafos. Vamos lá, então. A história de Ruth passa por um contexto da história. O contexto é o que acontece no entorno. Era no tempo dos juízes. Nesse tempo, no livro de Ruth, fala-se de algumas narrativas que foi um pouco antes de Saul virar rei. E Deus tinha um plano preparado para que pós-Saul a gente não conhecia. Eles lá, principalmente que viveu naquele momento, nem imaginavam. Mas Deus já tinha todo um plano arquitetado para que Davi fosse o rei segundo o seu coração. Então ele começou a preparar toda uma linhagem para que daquela linhagem de Judá, Davi nascesse. Porque nesse período o povo havia se perdido. O povo não tinha um líder assim que alguém olhasse e falasse: meu Deus, esse é o homem. Não tinha. O povo fazia o que queria. Então, por não ter uma liderança, os inimigos aos arredores, porque Israel era um povo muito abastado, era um povo próspero, tudo aquilo que eles plantavam fluía, acontecia, os inimigos viam, como por exemplo na época de Gideão, e atacavam e levavam todo o suprimento. Lembra da provisão? Eles ficavam sem provisão, sem alimento para cuidar do gado, dos filhos, da família. E com isso eles eram levados cativos ou então viravam presa fácil dos povos que dominavam a sua terra. Esses povos que dominavam os seus domínios ali eram principalmente os povos aqui que traziam o secularismo para o meio do povo de Israel. O que é o secularismo? Tudo aquilo que o mundo secular vivia, Israel começou a viver. Israel não precisava de ter vários deuses, e por esse povo passar a fazer parte de Israel, Israel passou a ter vários deuses, além do Deus verdadeiro, do Deus vivo. Israel começou a se devotar aos deuses dos cananeus, como está escrito aqui, a adorar os seus deuses, como por exemplo Baal, que é o deus da chuva, e principalmente Astarote, que é a deusa do sexo e da guerra. Israel não ia para a guerra, mas adorava Astarote porque era a deusa do sexo, né? Que de Astarote passou a ser... Ai, Jesus, estava com o nome aqui agora na cabeça. Fui pensar em outra coisa, fugiu. Deusa Diana, a deusa Diana, antigamente, já na época de Paulo, que os gregos, que futuramente, nos dias de hoje, é a pombagira na região de matriz africana, né? Que, veja, a gente não está atacando ninguém, mas é uma história e a gente sabe que é verdade, e eles também sabem disso. Então, essa deusa do sexo, o sexo era libertino, era pervertido o culto era bagunçado, então ninguém mais adorava ao Deus de Israel com toda a reverência que a lei de Moisés pedia para que fosse. As pessoas trouxeram aquilo que era mundano, que era do secular, que era da vida comum para Israel. Pergunto, tem alguma diferença na igreja nos dias de hoje? Não. A igreja hoje ela se popularizou.
Hoje é lindo e bonito se dizer crente, se dizer evangélico. Já está começando a deixar de ser lindo e bonito dizer que é crente evangélico dos tempos antigos. Hoje, infelizmente, você precisa ser crente evangélico do tempo atual. De que maneira? Ouvindo as músicas mundanas, se vestindo de uma maneira libertina, promíscua, andando com pessoas e fazendo coisas que normal, não tem nada a ver, tá tudo certo, compartilhando de situações que não se precisa, não perdoando, não ajudando ao próximo ou fazendo caridades, achando que está fazendo muito, quando na verdade a coisa é muito mais profunda do que simplesmente uma cesta básica, sabe? E tudo isso tem entrado no meio da igreja, que é o meio secular, sabe? A igreja hoje ela precisa ser jovem, tem que ter um atrativo para se ganhar os jovens, quando na verdade antigamente não se existia atrativo para jovem. O que tem atrativo para jovem é o mundo, não tem que ser a igreja. Quem tem que ter atrativo para jovem é o mundo, não a igreja. Mas o mundo está cheio de atrativo, o jovem está todo indo para lá. O problema é dele. Se ele quer ir para lá pelos atrativos do mundo, sabendo que vai se perder, o problema é dele, não é o problema da igreja. A igreja tem que ensinar a palavra e pregar a palavra, porque a Bíblia diz que é conhecendo a palavra, ouvindo ela, que é me gerado fé. Conhecendo ela é que não me permite me perder. Se isso não é o suficiente para cuidar do meu filho, das minhas filhas, ou eu estou ensinando errado ou elas não querem. Então o problema não é meu, se elas não querem. Se eu estou ensinando errado, aí o problema é meu. Eu preciso melhorar o meu ensino. Se eu ensino correto e eles não querem, não é um problema meu. Deus não obrigou o filho pródigo a voltar para Cristo, a voltar para o Pai. Naquela parábola ali que a gente conhece, sabe? Quando eu estive afastado da presença do Senhor, Deus não me obrigou a voltar para a igreja. Eu fui porque eu quis e eu voltei porque eu percebi a necessidade que tinha que voltar, irmão. Sabe? Agora, a gente chega no meio da igreja, no seio da igreja e vê tudo bagunçado. Irmãos, misericórdia. Hoje, as pessoas, principalmente depois da pandemia, ninguém mais vai para culto dia de semana. Você não tem que ser um beato de estar em tudo quanto é culto, e eu defendo muito isso aqui, tá? Você não é obrigado a ficar em tudo quanto é culto para poder provar ou mostrar para ninguém, não. Mas as pessoas, às vezes, preferem ficar em casa para não fazer nada. As pessoas preferem ficar em casa para simplesmente não fazer nada. De 7h30 a 9h30 da noite, quando vai ver, viu a novela, Jornal Nacional, talvez uma série, mexeu alguma coisa no celular e foi dormir. Aí, para não ficar chato, bota uma pregaçãozinha na televisão, uma música, um hino e passou aí. Tem gente que faz isso com propriedade e eu acredito que Deus não leva a mal. Agora, você que é nascido de novo, que tem Deus correndo ali, o sangue dele nas suas veias, você que é lavado pelo sangue alvo como a neve, não pode, não dá. Inadmissível. Mas por quê? Porque a igreja está, infelizmente hoje, como esse povo aqui, desse contexto do livro de Ruth, secularizando aquilo que é sagrado. Não, se eu não vou no culto hoje, eu assisto um vídeo, tá tudo certo, na internet. Não, se eu não vou na escola dominical, eu boto aqui o vídeo do pastor Fábio, do Ministério Fábio Santos, me inscrevo no canal e o YouTube me avisa todas as vezes que tiver vídeo novo, não precisa acordar cedo para ir na escola dominical. A escola dominical da igreja passou a ser à tarde, porque o crente não quer mais acordar de manhã. Sabe? Misericórdia. Tá tudo errado, irmão. Tá tudo errado. Eu fico tentando imaginar como é que tá o coração e a mente do Senhor, vendo tudo isso errado. Eu estou falando até de mim quando eu cometo as minhas falhas, os meus erros, os meus pecados. Eu fico imaginando como é que é o coração de Deus quando ele olha a igreja indo por um caminho que está indo. Aceitando tudo de tudo e não fazendo nada. A única coisa, infelizmente, eu vou dizer isso com dor no coração, a única coisa que ainda não aconteceu, espero nunca ver isso na minha passagem aqui pela terra na igreja, é esse culto aqui a Astarote. Do jeito que está a igreja, está faltando isso para termos um culto a Astarote. Busca saber o que é o culto a Astarote, como nós lemos aqui, que é o deus do sexo e da guerra. Só está faltando um culto onde o sexo passa a ser livre dentro do templo, em homenagem a esse Deus. Porque de tudo aquilo que não presta, a gente infelizmente está vendo na igreja.
E eu não estou falando de fofoquinha de irmã, de irmão, de briga de irmão, de problema com liderança, não. Tem muito mais coisa acontecendo. E Deus está trazendo a luz. E você que está nessa daí, abre teu olho, hein? Abre teu olho. É Deus falando contigo. Se toca. Para de brincadeira. Começa a pregar a verdade. Esquece igreja cheia. Esquece se preocupar com o nome de campanha para encher tua igreja. Tua igreja não vai encher, ela vai inchar. Vai te trazer problema. Seu casamento vai ter problema. Seus filhos estão vendo que o que você está fazendo não é verdadeiro. Lá na frente eles não vão querer o que você está fazendo hoje. Abre teu olho. Em nome de Jesus. Sinopse 2. Os fatos narrados em Ruth como contexto maior, os dias dos juízes caracterizados pela frase cada um fazia o que bem queria. Misericórdia. Hoje não está diferente. Cada um faz o que bem quer, cara. Cada um faz o que acha que é certo. Cada um faz aquilo que dá na telha. Eu não concordo com essa igreja, eu vou abrir a minha. Eu tenho um chamado, alguém liberou uma palavra e eu recebi uma palavra que um dia eu teria meu ministério. Então o momento é agora que eu estou brigando com esse pastor, com essa denominação aqui. E aí se abre as portinhas de igreja com 5, 6 pessoas. Nada contra 5, 6 pessoas, mas qual é a motivação que está se abrindo tanta porta? Não, porque Deus me deu um ministério que eu tenho que expandir o ministério. Varão, pelo amor de Deus, cara, não brinca comigo não. Expandir ministério numa rua que tem 8 igrejas. Não, mas o nosso ministério precisa estar naquela rua. Cara, tem Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Metodista, outra Assembleia de Deus, Brasil para Cristo. 8 denominações da mesma rua. As que estão mais tempo, tem mais gente. As que são novinhas, você passa em frente a 3, 4, 6, 8 pessoas. Aí Deus fala com um camarada e diz que é Deus que falou. Não, temos que abrir mais um ministério. Aonde? Ah, no bairro tal. Ah, ver uma loja. O cara vai ver uma loja, tem 6 igrejas naquela rua. E Deus mandou ele para lá. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Aí chega na convenção, nas reuniões. Nós estamos com tantas congregações. Pelo amor de Deus. Vamos se converter, povão. Vamos imitar os testemunhos de Jeová. Vai de casa em casa. É mais vantagem. Você não precisa se queimar pedindo dinheiro. Você faz o amor, a obra porque você ama. Se a pessoa quiser te dar uma oferta para sua gasolina, para sua passagem, Deus vai tocar no coração dela. Do contrário, é você que está fazendo como ele ensinou os discípulos, sair da sua comodidade, do seu conforto e ir de porta em porta, de casa em casa, ensinando o evangelho. Aquele que abrir a porta e receber a paz, entra com ele. Aquele que não quiser, a paz volta contigo, sacode a poeira da sua sandália e segue para o próximo. Simples, irmãos. Para que mídia? Para que campanha no intuito de aparecer ou querer ter gente no culto? Pelo amor de Deus, eu estou aqui. Ai, Jesus, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Como eu contei agora há pouco desses meus 3 amigos que estão passando por luta, sofrendo. Desses meus 3 amigos, um é novo convertido, que está nessa dificuldade que recaiu com a cocaína, e a outra minha amiga, ela não é crente. Para qual igreja que vocês acham que eles vão? Com essa bagunça toda que tem acontecido. Como é que a gente vai fazer para ganhá-los? Como que a gente vai? Porque eles vão chegar lá e vão falar assim, tá igual ali, eu não preciso ir, porque o outro que tá mó tempão também não faz, não vai. Hoje eu não vou não, vou ficar aqui. Vamos para o estudo. Parte 3. O propósito e mensagem. O cetro de Judá. Primeiro parágrafo. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Gênesis 4, 49, Gênesis 49, 10 diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Embora Ruben fosse o primogênito de Jacó, seu ato de desonra ao leito do pai
deitando-se com a concubina, fez com que se perdesse a primogenitura, a posição de liderança. Isso está em Gênesis 35, se ler lá, que é interessante. A promessa feita a Abraão seguia agora pela discorrência de Judá, sendo Samuel o autor do livro de Ruth. O propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjamita. A ancestralidade de Davi o legitimava para o trono. Segundo parágrafo, amor e redenção. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade, como representantes de Judá e gentios. Respectivamente, Boaz e Ruth pronunciam a derrubada da parede da separação. A redenção é vista no livro nos sentidos literal e tipológicos. Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, mas é também um tipo de Cristo, nosso Redentor. Terceiro parágrafo. O livro de Fidelidade e Altruísmo, isso mesmo, altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo era trevas nos dias dos juízes, aleluia. Havia um remanescente fiel que temia a Deus e foi usado por ele para cumprir seus propósitos. Em um mundo de crescente iniquidade, o justo vive pela fé. Outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo, em que predominava o egoísmo. Nos dias dos juízes, a maioria vivia segundo seus próprios padrões e interesses. Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesma. O amor não é egoísta. 1 Coríntios 13, versículo 5. Sintetizando o propósito da mensagem do livro de Ruth. Primeiro, o cetro de Judá. Quem era para ser o primogênito ali de Jacó, de Israel, era Rúben, o filho mais velho. Mas nessa passagem que a gente leu, que tem, por exemplo, em Gênesis 35, mostra que ele se deitou com a mulher do pai. O pai tinha algumas mulheres, algumas concubinas, e ele coabitou, se relacionou sexualmente com a mulher do pai. Isso fez ele perder a moral do filho mais velho, porque ele perdeu a confiança. O pai deixou de confiar, ele traiu o pai. Então, como o pai vai usar um camarada, ou Deus permitir um camarada com esse caráter, seguir uma linhagem para um propósito final que culminaria em Jesus Cristo? Aí você pode pensar, mas na linhagem de Judá, Judá teve problema com Tamar. Os filhos de Judá morreram porque fizeram besteiras. Sim, sem dúvida. E eu até conto aqui. Judá só se relacionou com Tamar porque ele se negou a dar o seu filho mais novo a Tamar como esposa. Por quê? O seu filho mais velho havia morrido e não fez filho em Tamar. E aí, pela lei, ele tinha que dar o segundo filho. O segundo filho casou-se com Tamar, mas não dava filho para Tamar, porque na hora de ejacular, ele jogava o sêmen na terra, e é pecado jogar o sêmen na terra. Está entendendo? E Deus o matou, porque ele não estava dando seguimento à linhagem. Então, um parêntese, quando você, varão, se masturba e joga o sêmen na terra, está cometendo o pecado do filho de Judá. É pecado, viu? Por isso a masturbação é pecado na Bíblia, por esse sentido. Se as ginecologistas, os médicos aí que tratam desses assuntos e dizem que é bom se tocar no corpo e tal, tem isso, que fomenta, seja lá o que for, blá, 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 blá. Beleza, clinicamente, eu não vou me meter porque eu não sou médico, eu não entendo disso, cientificamente. Até respeito. Mas, biblicamente, o pecado da masturbação é quando você dispensa o sêmen. E está na Bíblia. É só você ler. Tá entendendo? Então, os filhos de Judá faziam isso. E Deus o matou. E aí, o certo era Judá esperar o menino crescer para dar de casamento para a moça. E ele ficou com medo do menino se perder também.
O garoto cresceu e ela foi cobrar a ele. E ele não deu o menino. O que ela fez? Trocou de roupa, que Judá saiu para viajar, parou num determinado lugar onde prostitutas paravam ali, ela se vestiu de prostituta, se relacionou com ele. Ele não tinha dinheiro para pagar, deixou um anel e um cajado e um lenço. Ela pegou aquilo como pagamento, voltou para casa, porque ela malandramente já tinha armado um plano. 3 meses depois chegou a notícia: ó, Judá, a sua nora tá grávida. Como assim que ela tá grávida? Ela tem que ser apedrejada, porque ela não foi dada a ninguém. E aí, quando foi enquadrar ela, falou assim: quem é o camarada aí que te fez o filho? Ela falou assim: é o dono desse cajado, desse anel e desse lenço. E era Judá. Judá foi enganado por ela. E Deus teve misericórdia dele. Tá entendendo a história, a diferença? De Judá para Rúben? Rúben se deitou com a mulher do pai. Judá foi enganado pela nora. Percebe? Existe uma diferença muito grande. O fazer porque eu quero e o acabar fazendo porque eu fui enganado. É igual hoje ai, Jesus, qual é o nome? Na lei na nossa lei, né, judicial. O dolo e não é dolo. O culposo e o dolo. Existe a intenção é dolosa. Eu tive a intenção. Então o Rúben foi doloso, ele teve a intenção de fazer o que ele fez. Agora, o pecado de Judá, ele foi culposo. Ele errou, mas ele foi enganado. Então, a pena para os dois é diferenciada. Um perdeu o direito de primogenitura e a sua geração acabou ali e ele não se fala mais no Rúben. Tem os rubenitas e tal, mas parou ali, queimou o filme. Judá, pelo contrário, por ter sido enganado e ter se arrependido, né? Ele seguiu e se transformou ou passou a ser em quem Deus prometeu a Israel que o cetro sempre estaria ali, ou seja, o comando sempre estaria ali. Então, quando Hitler tentou acabar com os judeus é da família de Judá. Não foi com os rubenitas, os zebulonistas, titas, não sei qual é o nome de Zebulon, os danzistas da tribo de Dan. Não foi. Foi com o pessoal da família de Judá, os judeus, que foram perseguidos e vêm sendo perseguidos ao longo da história. No segundo parágrafo já fala aqui de amor e redenção. E o terceiro fala de fidelidade e altruísmo, ou seja, no segundo fala que Boaz representou o remidor, um tipo do trabalho que Jesus fez. Quando você fala tipo de Cristo, são tipologias de Cristo. O que Jesus fez de resgatar nós do pecado e dar uma nova vida, Boaz resgatou Ruth de uma situação difícil, onde não tinha vida, e deu uma nova vida, deu uma casa, deu uma família, fez dela esposa, fez dela rainha, fez dela a número 1 do lar dele, fez dela a mãe do seu filho, Jessé, acho que é até Jessé, nem lembro mais o nome do filho, mas enfim, se eu errei, me perdoa. E também o livro fala sobre a fidelidade, que era algo maravilhoso de se observar na vida de Ruth para com Noemi e também para Boaz, seu esposo, coisa que naquele tempo era um mundo egoísta. Cada um fazia o que queria, só pensando em si mesmo, e cada um que se vire com o seu quadrado. Então você encontrar alguém que tem esse coração, essa disposição, num mundo onde as pessoas fazem o que querem, se você tem alguém assim na sua casa, valoriza, tá? Valoriza, você pode perder, hein? Cuida, você pode ficar sem. Olha lá. Sinopse 3. O cetro de Judá, o amor, a redenção, a fidelidade e o altruísmo são temas que se destacam ao longo do livro. Conclusão, estamos chegando ao final, aí com quase 50 minutos de estudo. O livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios. Sem violar princípio do livre-arbítrio humano, o Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida,
em tudo ele é fiel. Isaías 64, 4. Aí vem aqui o resumo, a revisão de conteúdo, que são aquelas perguntinhas para você tratar aí com o seu professor de escola dominical, com o irmão que faz na sua casa aí, a varoa, enfim, é Deus no controle. Pois bem, pessoal, chegamos ao final do nosso estudo de hoje com o tema O Deus que Governa o Mundo e a Família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração, com os comentários de Silas Queiroz, estudo esse para domingo 14 de julho, que tem como o título da lição o livro de Ruth. Muito obrigado por você ter estado comigo até esse momento, que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, se inscreva no canal, a sua inscrição é importante. Vamos chegar a 1000 e eu conto com você. Mas só tem 100. Se inscreva, compartilhe o vídeo, deixa o like. Quando você deixa o like, outras pessoas vão gostar do vídeo, vão se inscrever e a nossa igrejinha, ela vai crescendo. Aqui nós não vamos te pedir dinheiro. Aqui nós estamos para abençoar você. O que eu preciso é do seu like, é da sua inscrição e, lógico, da sua oração. Eu oro por você daqui. Então, ore por nós daí. Quando estiver orando, Deus vai lembrar a nossa imagem. Poxa, eu vou orar pelo pastor Fábio. Vou orar pelo ministério dele nos vídeos, Ministério Fábio Santos. Por que eu estou te falando isso, irmãos? Eu encontro com muita gente aqui na minha cidade, Nova Friburgo, durante o dia. Eu trabalho de motoboy. Tem lugar que eu faço as entregas e as pessoas ficam olhando, que eu tô com roupa de motoboy, touca na cabeça, às vezes o capacete pendurado e tal. As pessoas olham, e quando eu tiro a touca e o capacete, elas olham, seu pastor Fábio, e eu acompanho você no TikTok, e eu acompanho você no Kawaii, e eu acompanho você no Facebook. Rapaz, eu tenho visto seus vídeos lá no YouTube. E as pessoas têm tomado conhecimento, mas só falta se inscrever para ajudar a gente. Vamos fazer a nossa igreja crescer. Porque estamos com 105 inscritos. Os inscritos é como se fossem os membros da nossa igreja. Mas ela é frequentada por muitos milhares que vêm aos cultos e vão, assistam os vídeos, tudo certo. Se a gente juntar na semana a quantidade de views que a gente tem nos vídeos, a gente tem aí aproximadamente coisa de 6 a 7 mil visualizações nos nossos vídeos ao longo da semana. É como se 6, 7 mil pessoas estivessem frequentando o nosso culto. Então se inscreva, venha ser membro da nossa igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.